Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que essa palavra para nós nessa manhã é para revermos o nosso coração diante da nossa vida da igreja, diante das obras, que nós fazemos. Essa palavra bem resumida, em pouco tempo, já começando com esses versículos de 1 Coríntios, ela tem esse título: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, esses atos incluem os 3 aspectos da vida da igreja. A vida, o aspecto da palavra, o aspecto do serviço e o aspecto de quê? Das ofertas de riquezas materiais. A vida da igreja tem esses 3 aspectos. E nós vamos frisar um pouco a questão do aspecto das ofertas. De tempos em tempos, nós aproveitamos para renovar o coração, e as ofertas estão diretamente relacionadas com o fluir do amor de Deus. As ofertas dependem do grau de crescimento de vida. Então, ofertar parece muito simples, algo mais mandatório, mas na realidade as ofertas, se nós vermos principalmente em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, mostra que está relacionado com este dom inefável, ou está relacionado com o crescimento do amor de Deus na igreja. Então, oferta tem que estar diretamente proporcional ao amor que está dentro de mim. Então, a nossa oferta não pode ser de qualquer maneira. A nossa oferta não é um ato legalizado. Nossa oferta é um ato de amor. Amém? Aleluia! Fala para o irmão do lado: irmão, nossa oferta é um ato de amor. Louvado seja o Senhor. Quando nós ofertarmos aqui, nossa oferta precisa nos lembrar de que nós precisamos ter uma vida genuína na presença do Senhor, uma vida íntima, uma comunhão profunda com o Senhor. Todas as vezes que nós ofertarmos, precisamos levar em conta como que está o nosso coração diante do Senhor. Então aqui nesse versículo 13 que nós lemos, sede vigilantes. Então lembrem das virgens prudentes, que aguardam a vinda do Senhor, mas não aguardam com as suas lâmpadas vazias, mas elas aguardam com as suas lâmpadas cheias de azeite. Amém? Então sede vigilantes. Permanecei firmes aonde? Na fé. Então fala para o irmão: permanecei firme na fé. Aleluia. Portai-vos varonilmente. Isso quer dizer como um vencedor, como aquele que está pronto para dar a ordem para Miguel acorrentar o dragão. Esse é um filho varão. Portai-vos varonilmente. Aleluia.
até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Então portai-vos como um filho varão, como um vencedor. Irmãos, essa palavra é para hoje nos apacentar, para nos lavar, nos ajudar a manter no leme da palavra profética que o Senhor tem dado para nós, por meio dos nossos irmãos que estão à frente, os irmãos Pedro, o irmão Esdra, o irmão Miguel, o irmão André, que têm sido usados pelo Senhor para que nós sejamos pessoas que vivem verdadeiramente a vida da igreja, de maneira real, de maneira profunda, uma vida de desfrute, uma vida que tem meta, uma vida que tem uma direção. Nós precisamos estar em cada reunião, revendo as palavras, sendo restaurados na nossa visão. Então, essas palavras, embora estejam focadas na questão das ofertas, o Senhor vem falar para nós vivermos de maneira varonil, firmes na fé, vigilantes. Senhor Jesus. E aí, aqui o versículo fala: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Aleluia. Vamos dar uma olhada em Isaías 29. Isaías 29, eu não vou entrar muito a fundo no capítulo, principalmente a partir do versículo 9, mostra a cegueira espiritual e a hipocrisia. Os irmãos sabem o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando eu falo uma coisa e vivo outra. É quando eu estou sempre em contradição. Então aquilo que eu pratico não bate com aquilo que eu falo. Então vamos ler aqui. Não fiquem deprimidos não, tá? Essa palavra não é para isso. Aqui é a primeira parte, só para dar um pano de fundo, que aí nós vamos ver a igreja em Sardes, a igreja em Laodiceia, e aí nós vamos entrar tudo rapidamente nessas igrejas, que Israel já falou para nós um pouco na semana passada, né? Mas aqui é só para mostrar para nós, vamos ver isso, o que está acontecendo com os filhos de Deus. Vamos dizer, não com os judeus, mas vamos falar do cristianismo. Nós temos que ficar acesos para qual é a situação que o cristianismo pode chegar. Mas nós temos uma palavra viva, não é isso? Nós temos recebido uma palavra que nos leva a ler o alimento diário, a entrar na presença do Senhor, a desfrutar do Senhor, a ter uma vida de reuniões saudável, uma vida que nos leva a uma meta. Nós não somos sem meta. Aleluia! Nós sabemos de onde viemos, o que Deus está fazendo em nós e aonde que nós vamos chegar. Então nós precisamos estar claros disso dia a dia, para que a nossa vida da igreja não seja uma vida religiosa, uma vida que não está dentro da palavra, do espírito da realidade que nós temos recebido. Então vamos ler um versículo só, não vamos perder tanto tempo. Versículo 13, Isaías 29, 13. Veja, o Senhor disse:
visto que este povo se aproxima de mim. Olha, parece positivo, não é isso? É positivo, não é? Esse povo se aproxima de mim. Agora olha de novo. E com seus lábios me honra. Maravilhoso. Tá certo? Você tem se aproximado e você tem o quê? Honrado o Senhor com os seus lábios. Não é isso que os cristãos praticam? Concordam, irmãos? Agora vem a parte da hipocrisia. Mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. Então aí nós temos a experiência daquele fariseu que ofertava o dízimo e batia no peito. E batia no peito e dizia, ele ofertava e era público, não era aquilo? E ele orava de si mesmo, como é que é? De si para si mesmo. E fazia assim, olha, eu oferto o dízimo. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu honro a Deus com as minhas palavras. Não é isso aqui? Tá certo? Eu me aproximo de Deus. Mas aí o Senhor observava ali no gasofilácio. E ele viu essa pessoa, esse fariseu, depositar ali a sua oferta. Mas o Senhor ficou muito tocado, muito impactado com uma viúva, uma mulher que estava depositando ali tudo que ela tinha do seu sustento naquele dia. Então, o Senhor ficou tocado. Irmãos, cada reunião precisa trazer de volta essa relação. Podemos não ter muito para ofertar, mas o nosso coração precisa estar totalmente invadido pelo Espírito de Deus, pela pessoa do Senhor. E Delfonso aqui falou para nós, uma palavra que precisa ser falada antes do partir do pão até, viu, Delfonso? Sempre nos levar a considerar o Senhor nessa reunião, considerar o cálice e o pão, não de maneira religiosa, como está falando o versículo aqui. Fala que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Coração longe. E o seu temor para comigo consiste, eles têm temor, eles se aproximam de Deus, honram a Deus com a sua boca, mas o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam. Irmãos, a vida da igreja não é uma organização. A vida da igreja é o fluir da vida de Deus. A vida de Deus é realidade. A vida de Deus é buscar o Senhor, mesmo sendo pecadores, mesmo cheios de fraqueza, mesmo sabendo a sua condição. A vida da igreja não é algo que maquinalmente aprendeu. A vida da igreja é realidade. Se nós não tivermos essa realidade, nós não podemos avançar. Qual é o motivo da vida da igreja hoje nessa terra? É levar os crentes a se queimarem no Espírito, a invocarem o nome do Senhor. Irmãos, me deixa muito triste ver cristãos que falam em Deus, mas não invocam o nome de Jesus, que não tomam o nome para ser salvo,
naquela hora, naquele dia. Porque todos os dias nós precisamos dessa salvação. Todos os dias nós precisamos dessa graça. O Pedro nos mostrou, tem nos mostrado, Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A primeira parte de Romanos mostra a nossa situação. A segunda parte, a partir do capítulo 3 e 4, mostra que fomos justificados. Depois capítulo 5, 6, 7 e 8, irmãos. O 5 mostra que a salvação é pela fé. Mas que não para aí. Que essa salvação contínua é de graça sobre graça. É a abundância da graça. E a abundância da graça é o fluir do amor. Porque a lei, as prescrições, as coisas que são relacionadas com aproximar-se de Deus, mas está com o coração longe. Essas coisas foram dadas por intermédio de Moisés. Mas a graça e a realidade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça faz com que o amor de Deus seja derramado no nosso coração. Por isso vem as tribulações, para que a tribulação nos dê experiência, a experiência, perseverança, e a perseverança, esperança. E essa esperança não confunde, porque o amor de Cristo, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Irmãos, como é que eu vejo se nós estamos saudáveis na vida da igreja? É quando nós estamos bem materialmente, estamos bem sem problema nenhum? Não! É quando mesmo passando por tribulações, o amor de Deus é derramado. Nós somos tocados pela vida de Deus. Você está cheio de amor pelos irmãos. Você está cheio de amor pelas pessoas. Isso é o termômetro de que nós não honramos a Deus só de palavras, nem nos aproximamos de Deus por meio de mera doutrina, ensinamentos já pré-estabelecidos. Não, nós somos buscadores de Deus. Nós ofertamos a Deus, não é porque foi colocado isso por Moisés, ou inicialmente por Abraão, depois por Jacó. Não, nós ofertamos por causa do amor de Deus em nosso coração. Por causa da necessidade dos irmãos. Por causa de uma obra linda, que não é obra de homens. Por causa da necessidade que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. Esse evangelho é para tirar os crentes da frieza, da passividade. O amor de quase todos está se esfriando, irmãos. Todos os crentes, eu não estou falando de incrédulo. Os crentes precisam invocar o nome do Senhor. E o que Deus tem nos dado, por meio dos livros, que nós não podemos alcançar pessoas fisicamente, mas o livro pode. Por meio desse ministério, esse encargo, que eu tenho certeza, e é maravilhoso que Deus nos colocou no seu centro. Irmãos, você foi colocado no centro da vontade de Deus. Fala para o irmão do lado, eu fui colocado no centro da vontade de Deus. Aleluia! E Deus te colocou no Brasil. Aleluia!
Ou chega disso aqui, vamos olhar. Vamos ver que coisa linda que é. 2 Coríntios capítulo 8. Aleluia! Então, o Pedro nos falou do capítulo 5, 6, 7, 8 de Romanos. Capítulo 5 mostra para nós, irmãos, e foi uma luz para nós, que mesmo que onde superabundou o pecado, agora, onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Esse é um ponto chave para os cristãos. Se olhar para você, você vai desistir. Por isso que as pessoas, irmãos, é lamentável, não é crítica, é luz do Senhor. É lamentável querer viver uma igreja toda organizada, tudo certinho, com clérigos e leigos. Autoridade lá de cima falando e o resto vai lá e cumpre e bate cartão. Irmãos, isso é lamentável. O crente precisa ver que ele está livre do pecado, porque o Senhor declarou que você não precisa mais ser escravo de pecado. Está no capítulo 6 de Romanos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. E também o Senhor tem mostrado, capítulo 7, que tem que morrer algo em nós. Isso é a igreja em Sardes. Ela tem que deixar morrer algo ainda. Sardes tem que deixar morrer o seu velho homem, o seu velho marido, Sardes. Irmão, Sardes, ela compreende o cristianismo da atualidade. Porque Tiatira, você já saiu de Tiatira. Você não adora ídolos, você não tem Jezabel ali no meio. Mas nós já fomos libertos de Tiatira. Mas Sardes é um problema. E Sardes pode estar bem pertinho de mim. Eu preciso tratar com o velho marido. Eu preciso ser liberto do velho homem. Ele tem que morrer. Tem que fazer morrer a vossa natureza terrena. Fala para o irmão, irmão, tem que morrer a natureza terrena. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados irmãos, Filadélfia, ela, não é que ela, eu estou em Filadélfia, não. Filadélfia é a realidade daqueles que invocam o nome do Senhor. Filadélfia mostra que os irmãos não vivem mais para si. E é isso que o Senhor tem falado em toda a palavra nesses últimos anos. Considerarmos os irmãos. Irmãos, nós estamos num grande hospital. Deus está cuidando de cada um de nós, por meio da igreja. Nós temos que ver os irmãos como o quê? Sempre como sensíveis, que passam por suas dificuldades. Temos que ver os irmãos com olhos de amor que o Senhor teve por nós. Então Filadélfia é isso. Filadélfia é simples, é uma vida da igreja cheia de amor. Filadélfia é aquela vida da igreja em que, por tocarmos no Senhor, por vermos quem somos nós, por nos esvaziarmos porque vemos a nossa natureza terrena, por falar com o Senhor, Senhor, queima a natureza em mim, queima a minha vida da alma. Senhor, destrói esse elemento que foi colocado pelo inimigo na minha alma. Aí você vai queimando dia a dia. Com isso, você vai se enchendo de compaixão por cada irmão e irmã.
Você já não julga mais os irmãos? Você já não vê os erros do irmão, da irmã? Você se enche o quê? Do esplêndido de Cristo. Você se enche das profundas misericórdias do Senhor. Irmãos, esse Brasil passou por uma fase agora recente de muita pressão. Então agora está na hora de você se encher do esplêndido de Cristo. Está na hora de você se encher do amor do Senhor. Irmãos, amem os irmãos. Quebre tudo que é barreira. Então, esse é, irmãos, o patamar que Deus quer nos trazer para sermos esses que ofertam com o mesmo coração da viúva pobre. Porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia. Já teve época que você ofertou mais, tem época que você oferta menos, por causa da condição, mas aí você coloca tudo diante do Senhor. E a sua oferta agora é uma oferta pacífica, é uma oferta que agrada a Deus, porque ela é pela fé, ela é baseada na fé, ela é baseada na experiência, ela é baseada também no amor de Deus. Louvado seja o Senhor. E a igreja em Laodiceia é praticamente o oposto de Sardes. Em Sardes tem que fazer morrer a natureza terrena, tem que fazer morrer o velho homem. Ou seja, o que o irmão Dong sempre falou para nós, com respeito a negar a nossa vida da alma. Agora a igreja em Laodiceia, não dá tempo, eu não vou ler, mas os irmãos conhecem a palavra ali. A igreja em Laodiceia, ela tinha que agora despertar a vida que estava dentro dela. Porque ela nem era quente e nem fria. Sabe o que é um casamento em que ele fica morno? Né? Vamos levando as coisas. Isso é morno. Mas quando o casamento chega lá no buraco, é ótimo. Principalmente se você tem o Senhor. Porque o Senhor quer restaurar seu casamento. Sabe quando a coisa chega lá no fundo em que você fala, agora acabou. Não, não acabou. Graças ao Senhor é um novo começo. Porque agora você depende mais do Senhor. Enquanto nós dependermos da nossa capacidade no relacionamento de uma maneira geral, essas coisas elas são passíveis de ruir, porque a casa não foi construída na rocha, está construída na areia. E aí vem a tempestade, o mar, e ela detona, porque não tem alicerce. Irmãos, o nosso alicerce na vida da igreja, em qualquer situação, seja casado, solteiro, o alicerce é a rocha, é Cristo. Cristo tem que ser a sua busca diária, a sua comunhão diária, o fluir do amor de Cristo. O amor humano, ele é volátil, ele é etéreo. O amor humano, ele não resolve o problema da sua vida. Só o amor de Deus pode fortalecer o amor humano, o amor em todos os seus aspectos humanos, né? Então, o amor nosso depende do amor do Senhor. E no que diz respeito a Laodiceia, a primeira palavra assim para a igreja em Laodiceia diz o amém. Isso quer dizer que não era uma questão, não era quente demais, borbulhando no espírito, mas também não estava gelado, estava morno. Então é aquele amém morno. Então por isso nós precisamos tomar posse dessa palavra, sentir, irmãos, que o amém é um sinal de que você está amando a vida da igreja, você está amando o Senhor, você está amando o falar de Deus,
Você está amando a vida de Deus em você. Você está amando e dando significado na sua vida. Quando nós não estamos amando o Senhor, quando estamos em Laodiceia, a vida perde toda a perspectiva. Você se sente, você tem sua casa, não falta nada na sua geladeira, na sua despensa. As contas estão mais ou menos está tudo dentro do controle, mas você sente assim, não há valor nessa vida, essa vida não tem valor, essa vida é estranha. Mas quando você tem experiência de cuidar, de apacentar, de estar intercedendo por um casal, intercedendo por irmãos, sabe o que acontece? Começa a ter valor a sua vida, porque o amor de Deus. Por isso, irmãos, quando a gente está ficando velho, a melhor coisa é pregar o evangelho. Se você não tem força, sai com o comportor, sai para o campo. Aí o Senhor restaura a essência no seu viver. Aleluia! Então vamos ver juntos aqui, só para terminar essa passagem linda, de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então essa graça, ela é superabundante. E ela está sendo concedida às igrejas. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, a superabundância de ofertas depende da superabundante graça. Senhor, eu preciso da graça superabundante. Eu preciso que o teu amor, Senhor, flua em mim. Eu preciso que a minha oferta seja assim, que mesmo que eu não tenha, ainda assim, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses. Então não é também algo que agora vamos fazer, sendo incapazes de fazer, não, é algo experimentado com o Senhor, é algo baseado em experiências na presença do Senhor, e mesmo acima delas, mesmo que sejam desafios maiores do que a nossa capacidade, e vejam, o Israel nos ajudou numa última palavra que ele deu, ele começou a nos orientar para tomarmos cuidado, para termos uma vida simples, vamos simplificar, vamos minimizar e nos desapegar das nossas coisas. Irmãos, é uma tranqueira só na nossa casa, e acumula e compra, um bebelôzinho que é mais bonitinho, você compra, e mais um bebelô, aí vai enchendo de bebelô, enchendo de coisa. Eu estou falando isso só como um exemplo, não é só isso, mas também a gente vai adquirindo compromissos financeiros. Irmãos, não vamos cair nesse espírito de final de ano, um espírito que nos faz entrar o ano, sabe o quê? Devendo. Não, vamos pensar nas coisas do Senhor. Vamos ter mais liberdade para ofertar. Liberdade para ir para as conferências. Liberdade para participar fortemente, ativamente da vida da igreja. Irmãos, sem a vida da igreja, não tem mais nada para nós nessa vida. Se você está numa fase de que você está juntando tesouros, para você alcançar uma meta, eu te digo, não é para você parar, tá? Não é para parar. Vai chegar uma época que você vai adquirir tudo que você queria. Aí depois você vai
começar a se desfazer de tudo que você adquiriu. Olha, se você é uma pessoa espiritual e busca o Senhor, vai chegar um momento que você quer se desfazer até da casa, você quer ficar livre da sua casa. Essa casa só te dá problemas. A casa é grande, né? Né, querido? Casa grande. Aí você fica preso. Eu tenho tido comunhão muito gostosa com a minha esposa. Nós queremos minimizar. Aí vocês vão falar, irmão, você está falando isso porque você mora numa casa grande, num lugar bom. Não, nós já temos orado para que o Senhor nos liberte. Irmãos, vocês vão achar que é contraditório. Mas às vezes a gente busca uma coisa e depois a gente quer fugir dela. Porque essas coisas nos prendem. Nos embaraçam. Senhor Jesus, nos desembaraça, Senhor. Fala para o irmão, Senhor, nos desembaraça. Aleluia. Eu quero ler com vocês. Então, leiam, por favor, o versículo 4 até o versículo 9. Por favor, leiam. Pedindo-nos. E que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também, complete esta graça entre vós. Como porém em tudo manifestais superabundâncias, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo o cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outro, a sinceridade do vosso. Irmãos, pois conheceis o quê? Então a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aleluia! Irmãos, esse capítulo precisa ser lido e desfrutado. Não dá tempo de entrarmos muito. Nós que queremos avançar mais na questão de ofertas, precisamos ser muito tocados e compungidos por esse capítulo 8. Entender o que se passou com os irmãos. Esses irmãos da Macedônia experimentaram a comunhão, o desapego, mas é porque a vida os encheu, eles cresceram. Eles conseguiram aquilo que está em Efésios, que nós somos edificados em amor. Eles tocaram nisso. Eles conseguiram ver Efésios capítulo 3, ao rogar de Paulo ali, que nós precisamos ver a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o amor. É o amor. Vamos ver esse versículo lá? Efésios capítulo 3. No versículo 14 em diante, do versículo 3, do capítulo 3, fala: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Para aí, irmãos, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Tem aquele cantor Thales, fala assim, quando ele está cantando, ele fala para o pessoal, abraça você, abraça, né? Aquilo ali me incomodava às vezes, eu falo, peraí, o que ele quer dizer? Aí ele queria dizer que você precisa abraçar o Espírito Santo que habita dentro de você. Irmãos, quando parece algo, né, estranho, mas se nós entendermos que o Espírito Santo está aqui agora dentro de você, você não vai agir muito cautelosamente? Você sente que o Espírito habita. O Senhor, nós tivemos o soprar do Espírito Santo dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele soprou dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Então, esse Espírito, então, continuando o versículo, né? Sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no homem interior. O Espírito maiúsculo aqui, que muitos crentes e teólogos não conseguem traduzir, entender, que o Pedro mostrou para nós, ele é o Espírito de Deus mesclado com o Espírito do homem. Eles não sabem se põe em minúsculo ou maiúsculo, mas nós sabemos que é o Espírito Santo mesclado com o nosso Espírito. Irmãos, quando nós pensamos isso, nós até mesmo tomamos muito critério e cuidado da maneira com que devemos andar nessa terra. Andar com os irmãos, andar na vida da igreja. Tem o Espírito Santo selado no nosso interior. Não apagueis o Espírito. E também não entristeçais o Espírito Santo que está dentro de nós. Senhor, eu não quero entristecer o Espírito Santo. Fala assim, Senhor, eu não quero entristecer o teu Espírito Santo em mim. Aí o versículo 18, né, até o versículo 21. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Irmãos, para aí. O que é isso? E que é imensurável? O que é que vai além do entendimento da física? Que dimensão é essa que o Pedro nos tem falado? Que plenitude é essa? Que testemunho magnânimo é esse que Deus colocou para nós, a igreja, para nós sermos luzeiros nessa terra, para mostrarmos para os cristãos que foram chamados que existe um candeeiro e ele foi dado e colocado na sua mão. Nessa cidade, quem é que está segurando esse candelabro, irmãos? O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós sejamos esses que expressam essa plenitude, essa profundidade, largura, comprimento e altura. Se não for isso, nós somos meros cristãos que podemos ter uma vida organizada. Vamos instituir aqui o irmão que é o irmão presbítero, o irmão que é vice-presbítero, né? Vamos estabelecer isso, tudo certinho, horário, tudo certo. O coral, a música, se não tocar, a gente substitui e põe um coral de verdade ali, coloca. Não admitimos falhas, erros. E tem mais uma coisa. Eu estou de olho em você. Se faltar 3 reuniões, você passa a não ser mais parte da igreja. Tá? Irmãos, nós estamos aqui para iluminar os filhos de Deus. Para exercitarmos o Espírito. Para sermos esses que quando estamos com os cristãos, eles veem o fluir do amor de Deus em nós. Aleluia! Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. Vamos falar? E conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Então agora, de pé, irmãos, nós vamos orar e ler o versículo 19. E depois que você orar e ler o versículo 19, aí junto na oração você vai orar 1 Coríntios 16, 14, é 14, não é? Que nós lemos, 13 ou 14, é aquele que diz o seguinte: fazei tudo em amor, tá bom? Vocês vão acrescentar então no final desse daí, o versículo 14. Então vamos orar, ler e aqui nós terminamos, amém? Aleluia. Orem, vamos orar, vamos orar, primeiro vamos ler juntos de novo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 1 Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos sejam feitos com... Vamos orar, ler esses dois versículos.